They attack pipelines. It is the opposite. One of the criticisms you sometimes hear of communism, for example, is that it sounds good in It is the opposite. One of the criticisms you sometimes hear of communism, for example, is that it sounds good in theory, but it never works in practice. That's actually not true. Communism does not sound good in theory. The world it envisions for all of us is small, flat, gray, leveled of all exception, drained of all that is good and noble in the human soul. The world it envisions is a world without courage, a world without creativity or ambition, a world without heroes or glory or great causes to strive towards, a world without miracles, without myths, without men who rise above the rest to do incredible and extraordinary things. And the world communism envisions is a world without God. For these architects of revolutionary violence, the towering achievement of our civilization, for them, it's an unbearable humiliation, a reminder of what they cannot do, and a reminder of what they cannot be. So they choose instead to destroy. They attack pipelines. Go talk to him. Are you okay? Do I know you? More than you can imagine. I am you in the future. Did we make it? Did we manage to change our country? Yes, we awakened an entire nation, brought millions of people into the streets, and inspired a new generation of Brazilians. The right rose up, but it cost us dearly. It nearly cost us our lives, and today, it costs us our freedom. But after everything we went through, is it over? Did we give up? My son, did we make it? Olá, amados seres. Que a paz e a serenidade sejam presença constante em nós. Os momentos finalísticos chegaram e já estão presentes. Para aqueles que se prepararam, está tudo bem. Mantenham o equilíbrio, a harmonia e fechem seus chakras. Atenção ao fechamento dos chakras. Vocês foram preparados. Para que o medo, a insegurança? Tudo é frequência. Receberam tantas informações, agora é cobrado de vocês a verdade, a justiça e o amor, principalmente o amor incondicional. Auxiliemos com boas energias quem está à frente de tudo, como há mais de 2000 anos atrás, quando Yeshua veio trazer a Boa Nova, e muitos não entenderam. Agora, da mesma forma, Eliana trouxe tudo e não entendemos de novo. A história se repete. Mas podemos mudar isso. Vamos validar com amor todas as informações, propósitos e diretrizes das fontes. E envidemos esforços para não atrapalharmos
energeticamente todo esse processo. Palas Atenas 2. Então, boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Nossa gratidão para todos os de boa vontade que estão aqui na Prime Live Telecosmos, Estado Profundo e Era Diamantina. Então, Rafael. Boa noite, Cristiano, a você que está em casa, aos presentes aqui na sala, sejam bem-vindos. Sexta-feira, cheia de conteúdos para você, informativos e também do alto. Então, se ajusta bem na cadeira, se coloca na sua melhor versão de você mesmo. Os hertz aqui foram baixos, mas você sabe como proceder nesses momentos, então vem com a gente. Estado profundo, o poço. Cavaram o próprio poço, a própria cova, é isso. E nova era. Começou há mais de 300 anos atrás. Kali Yuga, só que interrompido. N razões. E agora é um processo. Inicia a era diamantina. Tem outras eras. Mas é preciso você, como foi dito por Palas Atenas, participar do processo consciente. Tudo é sobre consciência. Formação gera realidade. Energia, informação, ação, realidade. Acelerar o que precisa acelerar. Vamos fazer isso e vamos fazer. Sem receio, sem pensamento, sem distração. Fazer. Ruim, bom, é conceito pessoal. O que precisa acontecer é o necessário o suficiente. Você tem uma eleição em outubro e tem uma escolha e não tem distração. Então faz isso acontecer. As imagens falam por si, né? Uma imagem direcionalmente focada no carbono e outra focada no diamante. Corpo de carvão, corpo de diamante. O que você aprendeu aqui nessa escola, agora é hora de praticar. Vem com a gente. Então, expressão da nova terra. E não é uma terra, várias novas terras. É uma roupa. Casaco, sabe? Camisa, roupa. Então, nova terra, é uma roupa. Você recebe uma roupa e se ajusta nela. É o que está acontecendo agora. Terra, nova terra, se ajusta na roupa diamante. Quem continua na roupa carbono, caminho do buraco. Então, pessoal, não é de hoje que a gente vem conversando sobre isso, inclusive a sala Homoluminous é uma sala onde a gente recomenda que, se você não adquiriu, faz parte do seu autodesenvolvimento para entender os avanços, os estágios e também saber o que significa a verdadeira alquimia. Todos aqui sabemos que na tabela periódica o carbono, para a transição de um diamante, só muda apenas molécula. E a alquimia de você com você mesmo, em que estágio está, como você anda nessa jornada individual de você mesmo,
Éter, excelência em energia livre. Faça parte. Então tá aqui duas condições que você vai ver nessa live toda. A condição de baixo, que é a do x.com, a importância de você vestir a riqueza e se despir da pobreza. Veste a riqueza, se despe da pobreza. x.com, Cosmocentro EAD. E em cima, veste o mestre. Também é uma vestimenta, é uma roupa. Porque não é sobre só a roupa, é um conjunto. Então, vestir a riqueza é um conjunto. Você participa dela. E vestir mestre também é um conjunto. Você participa dele. Então, faça parte. Você que já fez diversas salas conosco, são mais de 80 salas, 3.400 certificados entregues, registrados. Está aqui o link. Entra lá no Por Quem é Deus. E de lá você acessa a Fraternidade dos Mestres. Vai ficar aí fora fazendo o que ainda? O que é que você ainda está prestando atenção aí fora? É Kawaii, é TikTok, é CNN, é Globo, por terceiros? Eu não vejo, mas terceiro vê. O que você está pensando ainda? Ou está dispensando, o que é pior? Então está aqui, faça parte. E embaixo o x.com para você. Você que já fez salas como o Conta Certa, entende a capacidade de se aliar àqueles iguais a você ou que inspiram você. Então, dentro das redes sociais hoje, essa chamada X, antigo Twitter, que pertence a Elon Musk, hoje o nome mundialmente mais falado. E é falado por quê? Porque ele tem propriedade nas suas conquistas. E a pergunta que você tem que fazer para você mesmo: eu tenho que me aliar aos de sucesso ou aos de fracasso? Onde eu tenho que me instalar ao lado daqueles que mantêm energeticamente sucesso ou não? Então, a dica é você fazer um cadastro, utilizar o login que você já possui aí, até mesmo nas plataformas do Google, e iniciar a rede social, seguir as plataformas Cosmocentro, que é esse ponto principal, porque a partir daí você se mantém acompanhando e atualizado no que sem filtro é publicado. Então, finalmente, a OAB autoriza Flávio e o principal, EUA, desvincula Flávio Bolsonaro do novo tarifaço, que não é novo, né, Rafael? Está sendo discutido há mais de um ano, a seção 301, estava sendo discutido há um tempão, porque aguardava-se que gente sem noção, em algum momento, nossa, vai adquirir noção, né, em algum momento, mas não é o que ocorre com gente sem alma, sem espírito. E aí está o entendimento. O que é não ter espírito, não ter alma, não ter matéria, não ter nada? O que sobra? Caos. Então a OAB, algum meramente de luz no caminho, etc. e tal, está entendendo alguma coisa. Isso aqui é uma situação tão fora que, como se a Constituição tem que ser estuprada e invalidada, a ponto de o filho não poder ver o próprio pai, e sem nenhuma razão aparente. E aqui, do mesma forma, os EUA citam os motivos, e o Brasil está agora na loucura de querer também implementar tarifa. Então, entendo, esse é o Brasil dessa gente, sem alma, sem espírito, sem matéria, sem nada. É seu país? Seu país é aquele que tu confirma o que já é presidente. Flávio Bolsonaro já é presidente. Esse é seu país. Caso entenda, valide. Sabe, Cristiano, a palavra verdade, ela não varia, não muda. Ela não tem lado.
Então, se você se mantém falando na conduta da verdade, você não tem lado. Ela simplesmente permanece, se sustenta e avança. Então, você, na sua auto-reflexão, permaneça sempre com esta conduta na ponta da língua, que o resto naturalmente fluirá. Fluirá naturalmente. Então, Bolsonaro, doutora Raíssa, avisaram. 3 bilhões de doses, 3 bilhões de efeitos colaterais. Eis a verdade. E do lado, se você quer entender o que é comunismo, tá ali. Procura pelo termo split payment. Pesquisa. Pergunta à consciência Grok o que significa aquilo ali. 170 vezes o tamanho do Pix. 2 bilhões de custo. E imposto sendo pago online, direto. Pensou, pagou. Isso é comunismo. Isso é socialismo. Isso é fora do país na qual você habita. Para quem está com esse vestido de pagar imposto, mas você, nós, as plataformas farmacêuticas, o conjunto, e principalmente, Rafael, o plano de fonte das fontes, já decretou, independente, está confirmado. Então, novamente, Flávio Bolsonaro já é presidente. Você já está na era diamantina. Então, pega aquele experimento da dupla fenda, que você ainda tem desafio para compreender, entender e validar sua família, o conjunto, e coloca para, sinceramente, praticar. Por que que aquilo é a realidade? E então você tem respostas para tudo. Vamos em frente. Departamento de Estado, política de restrição de vistos visando terroristas de extrema esquerda e outros grupos alinhados. Então está sendo entregue nessa época o que nunca se viu, Rafael, em outras épocas, que é identificar o verdadeiro inimigo. Em todas as épocas da história, jamais, devido à história ser escrita pelos vencedores, história sempre foi escrita pelos vencedores. E jamais se identificou os reais inimigos. Hoje, a história é escrita por Deus. Deus, Deus, Deus. E essa história é uma só. E ela indica lá, extrema esquerda é inimigo da vida. Trevoso, sombrio, escuro, inimigo da vida. Então tem que ser neutralizado. E ali do lado, um voo para a Flórida fez um pouso de emergência depois que um celular de um muçulmano reproduziu o Adã, né? Adã lá, que é o canto chamado Haram, eu não sei o nome, me desculpe, para a oração. No meio de um voo, um celular ligado causou um pânico tamanho que o avião teve que descer para, gentilmente, o rapaz ser retirado por uma equipe da SWAT. Você está nisso. Você é que tem que se posicionar. Você está nisso. Então, não estou falando com velho, com criança, estou falando com consciência. Você está nisso. Então, já que eu estou nisso, eu preciso, então, me posicionar. É uma reação natural. Outubro está aí. Eleição. Pessoal, quando a gente pede posicionamento, o princípio básico é você assumir o controle de você mesmo. Você não está dentro de um barco sem piloto, copiloto, que circunnavega à deriva no mar. E aconteça o que acontecer, você classifica isso como sorte ou azar. Não. Você já não está mais dentro desse cenário. Você assumir o controle da sua vida, você é responsável pelos seus atos. Atos que você colherá louros de conquistas vitoriosas ou não, mas é com você. Você com você mesmo.
Você não entrega os méritos ou deméritos a outro, além de você mesmo. Simples assim. E, Rafael, tem esfera metálica caindo do céu e tem acontecimentos de todo tipo e deixa alerta máximo na Austrália. E o que significa isso no final, né? Então, estamos percebendo aí mudanças de cenário internacional, informações que a gente ainda fica no conceito teórico, mas o que dá para perceber é que não está sendo mais, a informação não está sendo privada. E aí fica por conta daquilo que você já sabe ou aquilo que você quer pesquisar sobre esse entendimento. Real realidade diante de você. Então, o papo que rola nas redes, Rafael, quem manda em quem? E no final, a Beth manda nos resultados. Você é parte desse vestido aí? A Beth comanda você? Você é parte ali do cara ali de cima, o cara do meio, o terceiro? Ou você não é parte disso? E você se posiciona, então. Todos os dias. Respirou, se posiciona. Não é sobre defesa e também não é sobre ataque. Não se trata, nunca se trata de defesa ou ataque. É conduta. Psicosmologia, conduta. E conduta não é comportamento. Conduta é ato contínuo de ser e estar. Eu sou e estou aqui. Eu não estou no futuro, eu não estou no passado, eu não sou do futuro, eu não sou do passado, eu estou aqui. E eu pego o futuro e o passado junto num lugar só, que é onde acontece, aqui. Cristiano, eu sou do tempo em que as apostas fora da lei ilícitas eram conhecidas como apenas jogo do bicho. Isso evoluiu para tamanha potência que hoje está no mundo da internet, está no seu celular e está arrecadando dinheiro ilícito e causando dependência do jogo. E isso, na informalidade, ganhou uma proporção que escalonou o poder público. Então, talvez você não tivesse percebido isso com essa sigla em inglês chamada BET, que no plural é bets, para entender o tamanho que isso proporcionou. E esta é a gravidade que nós nos encontramos hoje, onde os narcoterroristas estão usando esta ferramenta para lavagem de dinheiro. Dinheiro de tráfico humano, de crianças, de drogas, de biodiversidade, de tudo. Então, você, sem perceber, é testemunha ocular, o usuário retroalimentando este sistema? Será? É a pergunta que eu faço. Todo o conjunto está aí entregue para você. Quando você comete um pequeno crime, tu participa disso. Um grande crime, tu participa disso. Um pensamento voltado para isso, tu participa disso. Por isso, permanecer nesse estado profundo, no sono profundo, ou participar da era diamantina. É com você. Então, Moraes, Rafael, mentiu mais uma vez. Pode isso? Doutorado, pode ter alguma coisa que esse cara... Será que ele é homem, cara? Pô, eu não sei. Se ele mentiu, não sei. É só uma pergunta, tá? Não quero nem saber, não, tá? Eu só vocês respondam aí. Pergunta pro Grok. Grok, então, também pesa contra ele uma acusação. Cara, plágio. Olha, Toda verdade, por mais dura que seja, sustenta-se sempre. Então, você que se mantém não em cima do muro, mas ao lado da verdade,
prevalecerá. E de uma forma ou de outra, em alguma literatura da sua escola da vida, você sempre leu isso. Apenas não fazia tanto sentido como você na prática está agora percebendo. E Experiência Veloz são conhecidos também por próxima semana, 24, 25, 26, 27. Então temos sexta-feira, próxima sexta, o Brusinhas Day, com a Premier Live do Experience e o lançamento do Picativo. Aí a gente vai estar dando um espetáculo para vocês de como que está isso e demonstração. Sábado temos a sala privada da repatriação, atualização constante para você, refinamento de tudo que já foi entregue. Domingo temos esse encontro na Casa da Mãe, confraternização, com a live Med Solar e Vida. E na segunda a gente encerra com Chaves Diamante, Premier Live Telecosmos. Então só aguardamos você a participar desse evento, que é praticamente gratuito. Já temos visitas confirmadas de fora aí, Cristiano. E você, já avaliou a possibilidade? Fica a dica. Gente, isso aqui é novamente relevante. Então, me desculpe se repetir esse post aqui. Onde está a riqueza? É só também um vestido? Não, você tem que participar. Você e o vestido tem que ir junto. Então está lá dizendo, a SpaceX valerá mais que todo o resto da Terra. Você entende que o resto da Terra significa reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, você e eu, nós, valerá tudo. Você entende que a frase veio em resposta a uma crítica? Ainda tentam criticar esse rapaz. Mas vem cá, quem tem boca, né? Envolvendo a IA, a SpaceX e a XAE. E ele respondeu, você não parece entender. A SpaceX valerá mais que tudo ao cumprir os nossos objetivos. Eu passei hoje por um post, Rafael, tá lá a dica, ó. Entra aí no x.com, uma resposta sobre um conjunto na qual dizia o seguinte, né? Nossa, mas se tudo for de graça, então não tem sentido trabalhar. E as plataformas Cosmocentro e a nossa literatura fonte das fontes, que é a única que vai ficar, isso não é tirar onda, é a real realidade, é a única que vai ficar. Porque todos os demais livros que ficarem têm percentual, vi de lives anteriores. Livros que estão aí, que você conhece, ó, vão ter percentuais, de acordo com fonte das fontes. Então foi colocado lá o seguinte, para explicar que você não tem mais compromisso de esforço, foi colocado lá 4 livros. Cartas de Maria Madalena, Investimento Quântico, Psicosmologia e Decretos de Pai, Mãe, Fonte. 4 páginas que explicam por que a SpaceX já vale mais que tudo na Terra. 4 páginas. Então, Cristiano, eu lembro, e às vezes citei várias vezes aqui, nós dois somos da transição da máquina de datilografia para o computador, o quanto dividiu águas essa transição tecnológica. E novos empregos surgiram, novas graduações, novas qualificações, demandas, novas expansões intelectuais. Em contrapartida, alguns modelos de mão de obra ficaram ultrapassados. E está tudo certo. E faz parte da tecnologia e do desenvolvimento. O que você, do outro lado da linha, está prestes a testemunhar é isso. Essa nova fase da tecnologia, onde uma parte dela é a exploração espacial. Exploração espacial. E quando este homem entrega esse depoimento, muitas vezes você não entende o alcance disso. Mas, quando você vê ele cercado
daqueles árabes de touquinha, como a Eliana costuma dizer, e todos aos pés dele dizendo, conta mais, e o que mais? Me diz como eu posso participar desse negócio. Não, brigando e se estapeando do tipo, eu quero, não, eu quero. E este homem, único a dominar todo esse processo na vanguarda, ele tem gente que está à frente, mas percebam que ele está muito mais avançado aí tecnologicamente, está afirmando o que afirma ali, e aqueles que não têm olhos de ver não conseguem perceber isso. E da mesma forma que aqueles que têm olhos de ver, como Rafael e Cristiano, estão simplesmente só te dizendo assim, faça uma conta no X e se cadastre lá nas plataformas quais no centro, só para você estar compartilhando desta energia de sucesso. É simples assim. E assim, Rafael, como você tem uma conta no X e compartilha, a utilização do Grok, e aqui trouxe uma tela para vocês do projeto Neutralidade, entre 41 IAs. O Grok é a única que é a expressão mais natural da verdade. Então, aquela pontuação ali, eles colocaram como mais neutro. Neutro o que é? Emoção, sentimento, não coloca. É verdade. Então, se você precisa de mais alguma razão para utilizar Grok, está aí para você também. Então, entra no X, utiliza o Grok, seja feliz, por amor a você. E aqueles que já têm cadastro no Grok, só estende para o X porque o cadastro é o mesmo. Então, tá aí 2 salas, julho e setembro, para você. Então, ó, se prepara, porque tudo isso aqui é baratinho. Ninguém nunca passou a faca em vocês, tudo sempre foi entregue praticamente de graça. A gente fala isso de boca cheia, porque é a verdade. Entregue praticamente de graça. E tá aí, Conferência de Repatriação, Deuses Criadores. Então, entra, participa disso. Veste e seja parte dessa veste, porque isso aqui não é sobre espiritualidade mimimi. Você participa dela ativamente, você atualiza a vida ativamente. Então não é pouca coisa. Vem com a gente, você já sabe o caminho, ou acessa aí pelo QR Code, ou você que já tem o aplicativo do Simpla instalado no seu telefone, é só entrar. Entregue de graça para você mais uma grade curricular 7 elementos. Reunião de toda a informação, de fonte das fontes, desde o seu nascimento, 1973, está aí. São 4 bases, e não é básico, é base. Base é para você sustentar pernas, corpo, vestido, base. Ah, Cristiano, é muito, é pouco. É você que decide como andar nessa base, o que utilizar dessa base, o quanto que essa base vai aprimorar você. Então tá aqui, ó, um link para o Google Drive, tá lá os vídeos, tá lá, ó, o documento com todos os links de todas as séries, lives. Entrar em contato comigo também naquela parte que é paga, que é pouca, e é para você. E quanto mais você entender que tudo isso é para você, cara, você facilita muito a sua vida, não é a minha, não. Que eu estou bem, obrigado. Rafael também. A gente saiu do bueiro, ele, bueiro Rio Grande do Sul, e eu, bueiro Rio de Janeiro. A gente está aqui. Você quer sair do bueiro? Consciencial, material, conjunto, e ver isso, enxergar isso como eu e o Rafael enxergamos? Grade curricular, 7 elementos. É para você. Som, 1, 2, 3, som, excelência em manifestação. Então, Rafael, quer dizer que apareceu outro trilionário? Agora o Harry Buffett, o cara da Berkshire Hathaway, diz que vai doar $1 trilhão para caridade. Muita benevolência, né, cara? De repente aparece trilhão agora.
aqui e acolá, neguinho salta assim, tira da cartola, blau, blau, blau. Parada é essa, meu irmão? Porra, é essa, cara? Agora aparece trilhão de qualquer lugar. O primeiro trilionário está aí, trabalhando, agora vem o cidadão aí dizendo que tá caridade. Tá vendo a diferença do lícito e do ilícito? Tá vendo a diferença de quem nasceu declarando ou falando a verdade o tempo todo, daquele que ocultou as informações? Tá vendo quem está recebendo apoio e quem não está recebendo? Você está lendo nas entrelinhas a relevância disso tudo para o avanço da humanidade? Eis aqui a diferença. E tormentas, tempestades, vulcões, está acontecendo. E não fique chateado com isso, triste. Nossa, Cristiano, Rafael, eu conheço pessoas, sim, todos nós conhecemos alguém que vai passar por alguma tormenta. Mas é sobre você fazer o caminho. Não é sobre alguém da sua família, não é sobre a sua carne, é sobre você. Você faz o caminho. A sua carne não necessariamente faz seu caminho. Você faz. Nem esposa, filho, é você. Então, se a tormenta aparecer para fulano, cicrano, beltrano, agradece. Porque significa que todas as coisas têm que finalizar. Sim, agradece. Porque vocês foram enganados e se auto-enganaram por tanto tempo que acreditam, muitos ainda inconscientes até aqui, que a tormenta tem que acontecer com o vizinho, mas não com o meu filho, ou com o meu marido, com a esposa. E acontece com quem tem que acontecer. Então, enxergue com os olhos de Deus, o Deus interno que está aqui, por amor a você. Ver sem se envolver. Vocês estão já acostumados com essa frase. Mantenham seus chakras fechados. Essa é a dica de sempre. E todos os hados. Hado de equalizado, alinhado, etc. Porque, de acordo com essas famosas escrituras aí que vocês cresceram ouvindo, alguns cairão ao seu lado, à sua frente, mas você se manterá. Se você decidir isso, assumindo o controle de você mesmo. Pega a Bíblia, está lá escrito. 1000 cairão até o lado, 10.000 à sua direita. Usa a Bíblia. Você que é Hare Krishna, usa o livro de Hare Krishna. Você é budista. Você que é da Umbanda, pergunta para o orixá, mas faz a tua parte. Luz, fonte das fontes. Então tá aí, Messi azulzinho. Então, para você que não viu a maquete Fim da Copa dos Cramunhões, tá aí, ela foi entregue em 15 de junho, vinculada a esta live aqui, Brasil e Mundo, fama, poder, dinheiro, Rafael, e o nosso querido Messi, porque foi decretado por Fonte das Fontes, olha, é da Argentina. A Argentina é a campeã, e ponto. Maquete, Fim da Copa dos Cramunhões, porque isso é sobre linhas, lei, sobre executar adequadamente um propósito cósmico. Ah, mas Cristiano, o que vocês estão falando de futebol, de decisão, torcendo para a Argentina? Que negócio é esse? Não, meus amigos, aqui não está se falando sobre futebol. Está falando que a ordem, a mudança daquilo que estava pré-definido por um sistema, nós fomos lá e interferimos e tiramos do vermelho e transferimos para o azul. O azul que está preenchendo todas as Américas em uma única cor. Porque este vermelho que vocês conhecem, que veio lá da Ásia, não mais pertence a este local. E, como diz Eliana, o Milei está merecendo.
Mais um cientista diz, né? Consciência é o verdadeiro fundamento da realidade. Informação, energia, gera matéria, que gera o resultado que você está vendo. Então, resultado, era diamantina. Resultado, encerramento desse estado profundo. É conosco, é parte de nós. Tantas vezes foi dito com mais veemência, menos veemência, foi entendido de diversas formas, o resultado continua sendo o mesmo. É consciência, informação, matéria, gerando um resultado. Você, única pergunta, é parte desse resultado? Experiência da dupla fenda. Avalia ela de novo, por amor a você. E você vai estar confirmando o que esse cientista está dizendo, que você está sinceramente se colocando à disposição da experiência da dupla fenda e dizendo, é a consciência que confirma a realidade, mas você precisa decretar, consciente, validar, de verdade, assim como o Grok. Nossa realidade é uma simulação, holograma, matrix. Use a linguagem que mais faça sentido para você, mas entenda ou perceba que ela foi construída para manipular você, para você ser massa de manobra. E se você assume o controle de você mesmo, significa que você não pertence a esta massa de manobra. Você já assumiu o controle de você mesmo? Então, galera aí dos bilionários perseguindo vencer a morte, você viu na última live que o cara que construiu a fortuna para vencer a morte está com a doença autoimune. Então, o que vai acontecer com essas startups? Se não estão dentro do plano de fonte das fontes, você pode entregar o dinheiro que for, 1 quadrilhão, e não vai dar certo. Né? Cristiano falar, nem Rafael. Está fora do plano de fonte das fontes. Está fora da real realidade. Confirma a real realidade. Que o que você confirmar da real realidade é o que exatamente vai acontecer. Só acontece aquilo que você coloca vigor, energia, matéria. E você não questionar, você não titubear, você não negociar. É isso que vai acontecer. Totalmente. Vamos embora. Lê, Rafael, que eu nem quero ler, cara. Você sabia, vídeo? Em novembro de 22, todos os monges de um templo budista na Tailândia testaram positivo para metanfetaminas. Todos os dependentes químicos, drogados, viciados, Cristiano, é isso que eu estou lendo aqui. Os budistas na Tailândia envolvidos com isso. O que Todo mundo é verá. real realidade? Está aqui, colocar aqui, Karine, né? Mil cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Salmo 91, versículo 7. Tu acredita que esses monges estavam trabalhando adequadamente dentro do budismo? Você crê nisso, acredita? Será que o indonésio lá, o tailandês acredita quando soube disso? Só que isso está na cara de todo mundo, só que precisa acontecer. E está acontecendo. O que precisa acontecer, que tudo é balela, está acontecendo. É balela você querer se refugiar num monastério. Olha o que acontece. Alô, escolas que trouxeram vocês até as plataformas Cosmocentro, Alô, você. que estudou em várias escolas da vida Muitas, não, olha. e que chamou muitos de mestres, menos você mesmo. Aqui neste local, nós dissemos que você é mestre de você mesmo e que você assume o controle de você mesmo. Isso vale a pena?
Então tá aí, também autoexplicativo. Tio, professor, excelência, autoexplicativo. É para você o quê? Caminho da eleição, um resultado, Flávio Bolsonaro, presidente. Agosto, o que acontece em agosto, Rafael? Aí, vamos nos virar aí para essas mudanças. E parte de você. Bolsonaro, presidente. Ok? Mantenha o olhar do observador. As Não deixe leiteiras. o leite derramar. As leiteiras. Nem pisca. Não falo com idoso, não falo com criança, eu falo com gente, cosmicamente falando, que é gente. Eu não estou falando com criança, com idoso aqui, tadinho, que eu escuto pouco, falo. Não, não estou lidando aqui com gente, com gentinha. Estou lidando com ser cósmico. E o ser cósmico exatamente consegue entender o que está sendo dito. A sustentação da verdade. Você sustentando simplesmente a verdade, o resto dissolve, derrete, desmancha, desconstrói naturalmente. Sustenta a verdade que o resto vem. Eliana. E agora, deuses criadores, Eliana presente. Saudações, amados. Muito boa noite. Então, vamos para aquela hora que a gente não sabe nem por onde começar, mas tem que começar. Parece que a gente revira uns 3 cosmos, né? A cada live, segunda-feira, eu imaginei, né? Não tem como atualizar mais nada esse fim de semana. Ah, mas tem. Então, vamos lá. A Grande Mãe comunica que o início da nova era se dá de fato em 17 de julho, daqui a pouco. Durante a meditação. Começou às 20h20, né? E se dará por um grande evento econômico. Quando se fala econômico, não tem a ver com dinheiro, tá? Dinheiro é financeiro. Atualizações do plano de alma dos supergraduados para o start da nova era diamantina. Alguns estão alocados em Lemúria, com as minhas consciências, outros estão em Nova Atlântida, outros estão aqui em Mercúrio. Por causa dessa atualização de grade, eu tive que rever uma porção de atendimentos que já tinha feito e atualizar essas grades com uma certa urgência para resolver o de hoje, dar esse start hoje. Eu precisava comunicar a esses autograduados. E não só esses, eu também lido com os do coletivo Nós Somos, que são pessoas públicas, né? E que é o mais difícil de se fazer. Eu nunca falei de era dourada, nem de era de ouro, até porque os vulcões começaram a cuspir ouro aí para todo lado, inclusive na carta 71, que Shankar me ajudou a trazer, fala de grades cristalinas, diamantinas e adamantinas. E a era Sati Yuga, depois eu vou falar disso, o que aconteceria. Estou com um monte de mapa aqui que estou uma beleza, me perdi até com eles, mas a gente vai se achando. Eu sei que hoje começa a era diamantina, e para vocês que estão nela, gratidão. A Adriana Machado até trouxe que o colapso e o fim, o colapso é o fim e o começo ao mesmo tempo, e isso é muito bom. Eu também penso assim. As grandes tormentas também começam hoje, ou começariam maiores, né? Por assim dizer. Até eu começar a entregar planos de alma com mais
como eu vou dizer, protocolos junto com o Rafael, que eu não poderia fazer isso sozinha, eu tinha que aguardar o código-fonte masculino, porque eu não ia me prestar a fazer o que o masculino fez, passar por cima do feminino e fazer tudo, né? Então, eu tinha que aguardar. Tínhamos apenas uma primeva e alguns tinham uma primazia, perdão. E alguns tinham primeva até 3, maioria de carteirada. Enfim, como nós fomos vencendo a nós mesmos e a cada morte ia morrendo que se vive, de alma, de espírito, de matéria, etc. e tal, vocês, como diz a carta 98, decidiram fazer esse transporte levando os próprios corpos, né? Muitos de vocês morreram e viveram, e alma que ia, que vinha, e para mim, tudo bem. Eu fui entregando novas primazias e primevas, e já tem caboclo aí que está com 6 primazias, e está tudo perfeito. Quando não quiser mais, devolve. E está valendo a última. Primazia trata de alma, ponto. Primeva trata de alma também, mas a nível de matéria, zona astralina baixa, é aquela trabalho, seria Eliana e Eliana professora, Eliana cabeleireira, tipo assim. E não está fácil entregar tanta primazia e tanta primeva, não sei como é que está fácil para vocês aí, porque como muda também, muda o elemento, né? Às vezes também muda. Mas o mais importante sobre a primazia é que pode morrer quantas vezes quiserem, nascer de novo e ter segunda, terceira, quarta, quinta oportunidade, enquanto quiserem, né? Trabalhar nessa evolução. E não importa porque nós tínhamos várias qualificações, vestidos, carcaças, mulambo, bonecos, clones, lembram quem fez o curso? Eram 25 modalidades, né? Replicação, duplicação, e teve bonecos e carcaças dessa que fizeram muito mais do que seres. Tá? Quero lembrar que lá na carta 71 também, quando fala dos 12.000 pontos energéticos, eram vestidos. Nós só tínhamos no planeta inteiro 12.000 vestidos, e o resto era tudo boneco, carcaça, mulambo, cópia, replicação, pano de chão, Então, mas muitos desses se tornaram mais nobres do que os ditos vestidos de gala. Enfim, o grande pai, fonte das fontes, pela polaridade feminina, ou múltiplas polaridades, porque nem a feminina não aceita mais, ele só pode falar por múltiplas polaridades. Comunica quem ter essa poça que hoje, no caso, 16 de junho, a partir de meia-noite, a humanidade será liberta verdadeiramente de si mesma, porque a prisão de vocês era a vossa própria consciência. Aí, sabe que me deu um gelo no estômago? Porque arrancar o outro do buraco, ou da mentira que outro entregou para ele, a Matrix, isso eu fiz com alegria. Agora, arrancar vocês de dentro das próprias consciências está um negócio. Mas o pai, pela múltiplas polaridades, garantiu que isso era beleza. O orbe Vênus já havia se graduado como uma grande mãe em múltiplas polaridades e também um Sol. Hoje, no dia 16, Arcturus também estava se graduando, né? Como grande pai em múltiplas polaridades, né? Atribuições. Tá, o que acontece? Arcturus e Vênus entram, esses dois sóis, num acasalamento muito bacana, para dar uma evolução aí grande no cosmos. Os senhores Gaios e Gaia, porque tem a Gaia e tem o Gaio também, né? Desses já estão sendo comunicados, tá? O grande pai, múltiplas polaridades, comunica, Rafael, que as honrarias,
a serem entregues para os graduados, deuses criadores, devem ser entregues com pompas e circunstâncias. Mais formatura. É tudo bem. E as revelações do grande Pai são necessárias para que os incautos sejam alcançados. E tem ainda muito incautos, né? Para, te acalma. E vamos, que tem um monte de coisa ainda. Isso tudo é recebido e depois tem que ser destrinchado, entregado a quem de destino. Mas eu já falei que eu não vou mais guardar e nem esmiuçar nada. Eu vou trazer do jeito que vem da fonte, porque tem um monte de graduado aí e isso é muito bom. Classificando as tormentas. Porque eu, junto com a grande mãe, decidimos entender melhor as tormentas, né? São ao todo 8 e já aconteceram 3, iniciaram no dia 18 de junho, com aquele recadinho em misoginia, né? E lá, que eu coloquei isso lá no Alto Conselho, né? E lá na paginazinha dos Rothschild, o fim está próximo. Aí vão perguntar para o Grok, para a inteligência, não, isso aí não é nada não, então, por que não perguntam para mim, né? E eu fui lá e meti e falei, começa mesmo. Então, no dia 18 de junho, começaram as tormentas climáticas, emocionais e econômicas, fora de ordem. Elas continuam aumentando ou diminuindo a intensidade de acordo com as atividades conscienciais da humanidade. As outras 5 tormentas devem começar a partir de hoje. E é imperioso que sejam abreviadas. Abreviado significa, não é diminuir nada que tem que acontecer, mas é acelerar. Tipo assim, né? Entra na montanha-russa, fecha o olho e já sai do outro. Vamos que seja rápido. Mas o que tem que acontecer tudo. Só que esta M, como está lá na Bíblia, que ia demorar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos e meio, isso ia até 29, vai não, tem que acabar esse ano. Aí já deu ali agora um terremoto de 7,4 no México e vai inundar um pedaço dos Estados Unidos e tudo bem. Mas vamos lá. A sequência, que começou no dia 18, que seria o numeral 7. São 8, né? As climáticas foi a primeira a pipocar, porque a Gaia está sem paciência. Mas você acredita que só está em 23%? Depois veio as emocionais, que está em 34%. A primeira, que era a econômica, foi a terceira. Está em 9% só. Então, ainda falta consciencial, estrutural, relacionamentos, políticas e materiais. Essas 8 tormentas têm que acontecer. E aí nós já vamos trazer esse negócio tudo para 2026, porque senão eu não vou estar aqui para contar Natal para vocês, porque não vai dar certo, não. Então, vamos botar energia nisso. E não tem como não acontecer. Eu tentei revisar todas as vidas e alma de quem ficou, fazer conta, não dá para não acontecer. A gente trabalha com uma coisa chamada leis cósmicas e linhas leis, e elas vão cuspir. A gente só consegue ter, então, habilidade para saber lidar com isso, né? E alguns serem retirados dos locais por amor e misericórdia, né? Então, vamos lá. Olha o tanto de mapa, porque a pessoa fica doida. Então, o que acontece? Do mapa do Brasil, são 33 países ascendidos e 29 já são e estão. Que alegria! Quem está faltando? 4. Estados Unidos, Groenlândia, Coreia do Norte e Brasil. O Brasil sempre fica por último. É uma beleza isso, né? Mas tudo bem. Já falamos de primária. Escadaria multidimensional. Uma, né, que está aí em 100%. Gente, 38. Já me venceram essa escadaria. Eu sabe que eu estou numa alegria, né? E a escadaria 4 está em andamento bom. E já tem um monte lá atuando. Os graduados, eu estou tentando atualizar os planos, porque tem outros planos que também a serem entregues.
Este é o mapa do momento, que significa fonte. Nós sabemos que temos agora 9 elementos, né? Terra, fogo, água, ar, éter, som, luz, 7. E muito prazer, temos agora o elemento divino e o elemento sagrado. Para vocês terem uma ideia, a bóson de Higgs, que todo mundo acha que é a partícula de Deus, a Coca-Cola máxima e tal, está no éter, né? E nós já temos 4 elementos depois desse, para vocês verem, sei lá, que Deus que esse povo assume. Nós temos 5 condições nesse mapa, timos. Tudo começa pelo timo, ponto. Depois linhas-lei, depois colunas, depois tecnologias, por fim, elementos. Os elementos regem tudo, regem na 5ª coluna. Depois que um timo está organizado, olha, eu também fiquei passada com isso. Então, vou dizer para vocês, por exemplo, só do elemento terra. Elemento terra, a fonte dele é humana, cor rosa leal, atua com tecnologias humanas em cor amarelo cobre. As colunas atendem governamental e solariana, está atuando na saúde perfeita e não teria que dizer na abundância infinita, no rosa pink, pelo menos. E este mesmo elemento atua nas linhas-leis da seguinte forma, com filtros, 3 tipos de filtros na zona material, elétricos, na cor branca. E o timo que atende a este é o humano 24, também no amarelo cobre. Mas eu tenho hoje 4 tipos de timo e suas N variações. Grades, eu tenho 8 tipos de grades. E temos malhas magnética, temos teia, telúrica, gravitacional, consciencial, filtro. O filtro é elétrico, sabia? O eletromagnetismo, a eletricidade está no filtro, que é material. O magnetismo está onde? Lá na malha, que é... E aí, o que eu tenho que saber de tudo isso, Eliana? Deuses criadores. Não, isso aqui é para ser um Deus co-criador. Porque caso eu não saiba, não tem problema não saber. É isso que me desespera, porque eu já conversei muito lá em cima. Não precisa saber. Só que vai ser conduzido por outro. Entende? Que sabe. E aí eu tenho que estudar. E quando o Cristiano fica falando aqui das grades, que ele se mata de fazer dia e noite, que eu estou tendo problema com o Cristiano por causa disso, ele não dorme, e eu estou tendo que arrancar ele de casa, levar para passear, igual faz com o menino, para ele esquecer um pouco disso, de ficar qualificando aquelas grades, aquelas coisas. É por ser ele o éter, o pai de todas as criaturas etéricas, é o desespero de um pai ver filhos comandados por outros. Eu já estou trabalhando, né? Tem uns de vocês que têm até 6 timos. Chupa essa manga, que coisa linda. Agora, temos também as grades. Grade de todo jeito, dourada, mas diamantina. Anota esse nome, grade diamantina. É da zona astralina. É aquela que te garante posse da tua alma e do teu corpo causal. Porque enquanto isso não acontece, a sua alma está na mão de outro e corpo causal, pesquisa o que é um corpo causal, tem muita coisa na internet, grok, sobre isso. Então, eu tenho plano de alma, você não tem nem alma, você está trabalhando adjunto ao plano de outro. Então, amados, é muita coisa para falar, a toque de caixa, mas isso foi assim, alguma coisa eu consegui filtrar para entregar. Porque todo dia desce pelo menos uns 24 blocos por noite de informações. E eu fico pensando o que fazer com tudo isso. Agora eu vou trazer. Deus que eu estou amando esse quadro, que aí eu entrego tudo. Eu sei que vocês ficam meio assim, o cabelo em pé, mas vamos dividir, né? A peruca arrepiada um pouco. E é isso. Parabéns para vocês. Eu não estou mais querendo dar curso, eu estou querendo entregar tudo isso nesses blocos. Mas tem algumas coisas que têm que ser trabalhadas e preparar. Pelo menos 33 de linha de frente eu preciso que saiba. Então, vamos que vamos. Força na peruca, vocês chegaram até aqui,
E nunca, em nenhum lugar do cosmos, em nenhuma outra era disso, era daquilo, Nova Atlântida, bosta. Ninguém nunca soube 1%. Porque em algum momento, Illuminatis, não sei o quê, ouviu falar em questão arquetípica de arquétipos. Ouviu falar que tinha uma grade magnética. Agora, trazer o que uma faz com a outra, o que é o elemento, a fonte do elemento, as tecnologias dessa fonte de cada uma, quantas grades tem, o que elas fazem, quantos timos, o que funciona e aonde colocar. E aonde dizer assim, o terremoto vai acontecer onde eu quero, a hora que eu quero, porque tem que acontecer, quisera que não acontecesse nada disso. Então, eles nunca conseguiram prever isso. Inclusive, me botar lá na tal da pizza, como é que é do pessoal da The Economist? Um bonequinho de roupa vermelha para chutar a bola. Eu falei, eu quero azul, porque eu não gostei do bonequinho vermelho. E aí eu quero que eles me expliquem por que aquela pizza da The Economist, que acontecia sempre tudo do jeito que eles queriam, este ano não está acontecendo. E não vai acontecer. Porque as grades não atendem mais a eles, atendem a nós. Por que atendem a nós? Conhecimento e sabedoria. Os deuses são elementos reconhecidos. Quando são reconhecidos e chamados pelo seu nome e classificados como deve, eles começam a atender a quem? A quem sabe? A quem coordena melhor. E isso sempre foi feito por meia dúzia. Eu não aceito fazer, e não quero, e não gosto. Queria muito, todos os dias, e ainda quero, entregar essa cadeira para alguém. Mas enquanto isso não acontece, vocês vão ser deuses co-criadores, pelo menos. Porque até então eram só o resto do cocô do cavalo do bandido. E isso não vai mais acontecer enquanto eu estiver aqui, né? Beijo. Ai, meus papéis. É muito papel. Alto Conselho de Sexualidade Cósmica. Então, o que Bárbara trouxe aí para nós dentro dessa proposta aí do estado profundo no poço e a era diamantina? Então, veja só, uma mulher coloca um outdoor, 12 outdoors, para encontrar e recebe ali milhares de candidaturas. Mas o escolhido não está entre elas. E você sabe a resposta. Está lá na carta 12, a carta de Maria Madalena. Na França é possível se casar com uma pessoa morta, desde que comprovado que ela também queria o casamento. Bom, essa eu passo para você explicar. E aqui, supermercados adotam cestas rosas para ajudar solteiros a mostrarem que estão à procura de um par. É isso. Sexualidade cósmica e saúde mental. Estudos recentes mostram 2 suplementos utilizados para a saúde feminina. Quando combinados, tornam-se um potente aliado para a saúde mental. 25% das pessoas com transtorno mental também têm infecção parasitária. Porque se isso aqui não funciona direito, isso aqui também não vai funcionar. Emoção, sentimento. A combinação de ômega 3, ácidos graxos, 2.000 miligramas dia de inositol, reduz sintomas maníacos, depressivos também, em crianças com transtorno bipolar. Você é um sistema, e quando se inclui elementos novos nesse sistema, que não são novos, são adequados a você, o que acontece? O tal do milagre, tecnologia. Crianças com autismo
tomam kefir por 90 dias e tiveram menos sintomas e melhora no comportamento. O que é que tudo isso tem em comum? Utiliza-se um tipo de remédio para um outro propósito. E olha, bingo, tem resultado. Ao invés de utilizar o tal remédio para aquilo que a medicina disse que é para utilizar. O remédio está aí, é real. Mas olha, eu estou ressignificando, estou utilizando ele, por exemplo, para isso. Estou utilizando um parasitário para curar problema mental. Estou utilizando uma receita de vovó, kefir, para curar um problema genético, porque genética, até aqui se dizia que não muda, e muda. Então, participa da tua própria vida, porque é assim que você se mantém um Deus criador, ou um Deus co-criador. Dois homens são presos por estupro de bebê, de 10 meses, e a criança morreu. Então, é nisso na qual nos fomos colocados. Os 90 e tantos por cento, Ilha de Baal, sodomitas, está aí. E hoje, com toda essa informação e velocidade, o que é o mal aparece rápido para todo mundo. Então, é não querer ver que é o desafio. E não participar de acordo é que é o desafio. Então, novamente, agosto, presidente Bolsonaro, setembro, prisões, outubro, eleição, Flávio, já aconteceu. Percebe o que significa isso? Ele tinha lista de bebês autistas que abusavam na creche. Percebe que isso não se resolve com Raul, não se resolve com lei, essa que está aí, é com direcionamento preciso e claro. Padre americano é flagrado gastando doações, flagrado, com garotas de programa mexicana. Deus interno, não é Deus externo. Percebe que é isso que é importante, mas é você confirmar. Todo mundo pode falar tudo. Sem você confirmar, nada acontece para você. Então, para acontecer, confirme. Direção, propósito. Convite, Telegram, @RafaelRosa7, novo plano de alma. Fala com eles sobre os 8 blocos entregues com quase 100 informações. Crânio de diamante, quer saber sobre o que é a vida vivente? Plano de alma, entre em contato com o moço e o moço vai dizer quando que vai ser a sua consulta, porque seus corpos cósmicos estão atualizados. E é sobre isso que é estar aqui encarnado. E enquanto o moço não te atende junto com a moça, você pode falar com esse aqui, a menina Bárbara Tchunk, sessão parcial, sessão completa sobre sexualidade e psique, psicosmologia. Todo mundo tem afasia, tá? Tem que identificar para poder tratar. Dislexia, muitos, Downs também, autismo, enfim. Então, não é sobre só sexualidade, porque está vinculado uma coisa com a outra. Então, colabora com você, conversa com a Bárbara, agenda sua consulta parcial, porque você ainda não tem todas as informações precisas, ou uma sessão completa, e participa da cura da sua vida, de todas as vidas, que a gente está aqui vivendo todas as vidas em uma. Meditação, Câmara de Cura Quântica, muita gratidão a todos que chegaram até aqui, os mais de 100 participantes, Portal Solar Infinity, meditação, saúde perfeita.
Portal Solar Infinity Eternos. Câmara Fonte da Juventude, um presente de Deus Pai e Mãe para toda a humanidade. No Laboratório 7 de Botânica, onde a vida se cria e recria, tem um lugar especial reservado para homens e mulheres de boa vontade. Iniciando seu processo de cura quântica com geometria sagrada, cromoterapia e musicoterapia, a luz confirma a regeneração de todas as suas células. Fluxo de energia fluindo. Equilibrando os sagrados masculino e feminino numa dança cósmica perfeita, estabilizando seus sistemas, padrões vitais e curando seu espírito e suas emoções. Recebendo agora a ativação dos raios divinos, ativando em seus corpos sutis, atuando no seu inconsciente, subconsciente, com a cromofototerapia. Iniciando as frequências de alinhamento dos divinos masculino e feminino de sua alma e regenerando seu DNA divino, conforme fostes criados à imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe. Seu tratamento foi um sucesso. Relaxe e descanse agora de olhos fechados até o final